para gerar a imagem vista por esta câmara desta cena, o que é que o Ray Tracer precisa de fazer? O Ray Tracer precisa de obter a posição da câmara e obter a posição de cada um dos pixels no plano de projeção. Reparem, melhor dizendo, eu devia dizer o retângulo de projeção, porque o plano de projeção, um plano, existe menos infinito a mais infinito, e eu estou-me a referir ao retângulo. Mas obviamente o retângulo está num plano. Por isso, o Ray Tracer tem que obter a posição da câmara e a posição de cada um dos pixels no retângulo de projeção. Eu estou aqui a representar um pixel, o P'. Para quê? Para criar um raio de visão que vai do ponto de vista até ao pixel, interceptar todas as faces triangulares dos objetos que estão em cena. Se interceptar vários triângulos, vamos admitir que os triângulos são opacos, escolhe o triângulo que está mais próximo do olho, obtém a cor desse triângulo e coloca a cor desse triângulo numa imagem no pixel correspondente ao pixel do plano de projeção do qual obteve a cor. É isto que o Ray Tracer faz. Depois passa para o pixel seguinte, por exemplo, à direita, e depois para o seguinte cria outra reta, intercepta a cena, obtém a cor vista pelo raio e coloca numa imagem com a mesma resolução do retângulo de projeção. E assim vai construindo a imagem e, portanto, o que vamos obter é a projeção da cena neste raio de visão, neste retângulo de projeção, obtida com raios de visão que partem do olho e passam por cada um dos pixels do retângulo de projeção. E, portanto, o próximo conjunto de atributos que temos que definir são os que permitem fazer estas operações. A primeira coisa que temos que ver é que o plano de projeção está a uma distância da posição da câmara especificada no sistema de coordenadas da câmara, porque, reparem, é a mesma coisa que se passa nas câmaras reais. Se eu tenho uma câmara numa certa posição, a lente está a uns certos milímetros do sensor. Nunca especificamos a posição da câmara e a posição da lente em coordenadas GPS do mundo, porque elas as duas estão agarradas. Não faz sentido especificar em coordenadas GPS do mundo, ok? O que faz sentido é dizer a câmara está aqui e a lente está a 2 milímetros daqui para a frente, porque temos aqui um sensor digital que é o plano de projeção da câmara. E, portanto, a distância do retângulo de projeção está medida em função de um sistema de coordenadas da câmara que tem como eixo dos Z's o vetor que dá a direção para a qual a câmara está a olhar. Portanto, este vetor Z' a vermelho é o eixo de coordenadas Z do sistema de coordenadas da câmara. Depois, queremos ter um sistema de coordenadas ortogonal, que é para as coordenadas serem todas independentes umas das outras. Como é que vamos construir o eixo dos Y? Bom, à partida nós poderíamos ter especificado como requisito que o vetor V tivesse que ser ortogonal ao Z'. Mas não fazemos isso para não obrigar o utilizador da câmara a ter que fazer contas antes de utilizar a câmara. Porque então seria obrigado a especificar aqui dois vetores ortogonais. E o utilizador da câmara nem sabe que nós precisamos de um sistema de coordenadas. Portanto, não faz sentido obrigar a que o vetor V seja ortogonal ao Z, mas como nós queremos um sistema de coordenadas ortogonal, o Y terá que ser ortogonal ao Z'. E como é que nós vamos obter o vetor Y'? Fazemos a projeção do V em Z e subtraímos a V, a projeção ortogonal de V em Z. E com isso vamos obter o Y'. Finalmente, estamos a 3 dimensões, precisamos de um terceiro eixo de coordenadas. Como é que fazemos? Bom, se estes dois, o Z' e o Y', tiverem norma unitária, se são ortogonais, fazemos o produto externo entre eles os dois. Vamos obter um X',
que tem também norma unitária e que é ortogonal aos dois primeiros. Temos que fazer isto por uma ordem conhecida. Vamos admitir que o x' é o vetor que aponta para a direita quando estamos na posição da câmara e a olhar segundo o vetor z'. O vetor x' do sistema de coordenadas da câmara aponta para a direita. Portanto, será dado pelo produto externo z', y'. Regra da mão direita, fica a apontar para a direita. Ok? Portanto, ficamos com o sistema de coordenadas da câmara. É nesses sistemas de coordenadas que estão descritas as posições dos pixels no retângulo de projeção. Por exemplo, o canto superior esquerdo. Quais são as coordenadas do canto superior esquerdo? Havemos de andar para a esquerda menos a largura sobre 2. Portanto, se estamos a andar para a esquerda é menos e é a largura sobre 2. Portanto, a coordenada x é menos L sobre 2. E depois temos que andar para o centro do pixel, para o centro do retângulo. Há aqui uma variável auxiliar que é um incremento horizontal, que será dado pela largura a dividir pela resolução horizontal. Este incremento horizontal vai servir para andarmos de pixel em pixel. E o que temos que fazer para obter este canto superior esquerdo é andar menos L sobre 2 mais este incremento horizontal sobre 2, para ficarmos no centro do retângulo. Okay? Em Y, o que temos que fazer é uma coisa parecida, mas agora estamos a andar para cima. Portanto, é mais A sobre 2 menos o incremento vertical sobre 2. E vamos obter a coordenada Y. A coordenada Z é a distância ao retângulo de projeção, que é 2. Portanto, neste caso, o canto superior esquerdo tem coordenadas menos L sobre 2, que é 2 a dividir por 2 a dividir L é 2, e estamos a dividir por 2. Portanto, L sobre 2 é 1. Menos 1, mais o incremento horizontal. O incremento horizontal é L sobre a resolução horizontal, portanto 2 sobre 4 é 0,5, mais o incremento horizontal sobre 2. Portanto, mais 0,25 dá menos 0,75. A posição x do canto superior esquerdo, que é este P'. A coordenada y é mais A sobre 2, o A é 2, portanto é mais 1, menos o incremento vertical sobre 2. O incremento vertical é a altura, que é 2, a dividir pela resolução vertical, que é 4, e portanto 0,5. Portanto é 1 menos 0,25, que é 0,75. A coordenada z é 2, e portanto as coordenadas do P' estão aqui indicadas nesta zona do desenho, são menos 0,75, 0,75, 2. E só falta, para terminarmos esta motivação, perceber que estas coordenadas do P' estão dadas no sistema de coordenadas da câmara. Se o Ray Tracer vai fazer uma reta que vai da posição da câmara até este P', alguém vai ter que converter estas coordenadas do sistema de coordenadas da câmara para o sistema de coordenadas do mundo. Porque senão, reparem, eu estou a representar este P' no sistema de coordenadas do mundo. Menos 0,75, 0,75, 2. Portanto, andamos menos 0,75 para a esquerda, no eixo do X azul, 0,75 para cima, no eixo dos Y vermelho, mais 2 no eixo dos Zs azul, portanto, para aqui. E ficávamos com este P em vez do P'. Ou seja, o que eu estou aqui a querer dizer é que estas coordenadas P' têm que ser convertidas para o sistema de coordenadas do mundo, porque se usássemos diretamente estas coordenadas como coordenadas do mundo, estaríamos a cometer um erro. Reparem, o P', o raio de visão seria esta reta a preto, mas se usássemos o P' diretamente em coordenadas do mundo, a reta passaria por este ponto P a azul e estaria errada, porque não é essa reta que estamos a definir. E por isso vamos ter que ter aqui um atributo adicional, que é uma matriz de conversão de coordenadas do sistema de coordenadas da câmara para o sistema de coordenadas do mundo. E com isto falei de todos os atributos que esta classe tem e que são bastantes, neste caso desta classe.